Olha, lá em Provérbios 17, 21, diz assim: o tolo causa tristeza ao pai, não há alegria para o pai ou o rebelde. Olha, nós estamos vendo que uma das maiores tristezas que o pai tem e a mãe tem é um filho tolo. Ele luta contra a própria pessoa. Ele é uma pessoa que luta contra ele mesmo e contra quem ajuda ele. É como se fosse uma pessoa drogada. Ele passa a ser tolo. E não adianta, a não ser o Senhor Jesus. Quando a pessoa, ele entra por esse caminho, você pode enfeitar, você pode ajudar, mas aquela pessoa é como o cão que voltou ao vômito. É como a pessoa que comeu do maná de Deus e volta a blasfemar contra o altar. É uma pessoa que ele vai sempre te envergonhar, porque ele abandonou as leis de Deus, ele abandonou a sabedoria de Deus. Por mais que você tenta o vestir, o ensinar, mas sempre ele vai estar te envergonhando, porque ele é tolo. Lá em Provérbios fala que o tolo, ele não ouve a correção, mas o sábio, ele acata aquela correção. E quando nós somos corrigidos, somos doutrinados, é porque Deus está nos preparando para a vida eterna. E é assim que é a vida daquele que ouve a voz de Deus e guarda no seu coração como mandamento, como temor ao Senhor, como o princípio de toda a sabedoria, o temor ao Senhor. E o homem inteligente é aquele que aparta-se do mal. Eu quero te dizer, o tolo, quando você fala com ele, ele fica furioso, porque não é ele, é o mal que habita dentro dele. Ele só vai trabalhar contra ele, ele só vai trabalhar contra as pessoas que estão ajudando ele, porque é o mal que está na vida dele. E somente o Senhor Jesus pode arrancar essa maldição através do Espírito Santo de Deus. E é isso que eu quero que você vai entender através do nome daquele que vive e reina. Eu quero outro versículo, por favor. Olha, o meu filho seja sábio e alegra o meu coração, então poderei responder o que criticam. Olha, quando o pai tem um filho sábio, um filho inteligente, aqui ele traz alegria, ele traz coisas boas para o pai. É diferente do tolo, é diferente do rebelde, porque aquele que tem um filho sábio, uma filha sábia, inteligente, se alegra
o coração do Pai. É como nós vimos que Deus não se alegra na morte de um ímpio, mas se alegra na morte do justo. Então nós vemos aqui que quando ele diz aqui em Provérbio, ele está dizendo que o pai, ele se alegra com o filho que é inteligente. Glória a Deus, porque ele ouve os mandamentos do Senhor. Ele obedece à palavra de Deus. Observamos que quando nós dependemos do pai e a mãe, quando é criança, nós guardamos os mandamentos, nós obedecemos o pai e a mãe. E temos ele como anjo, como sabedoria, como direção do Espírito Santo. Assim também nós precisamos entender a manifestação, a direção do Espírito Santo de Deus. Olha que coisa gloriosa. Muitas das vezes, quando a pessoa tem um filho tolo, ele tenta esconder ele tenta fazer tudo, mas fica pior, porque não dá valor, não reconhece. E observa que quando nós obedecemos o pai e a mãe, quando nós obedecemos o Espírito Santo de Deus, nós podemos avançar na direção do Espírito Santo. Olha, é o que eu quero que você entenda, que quando você está na direção do Espírito Santo, na direção de Deus, o seu pai tem um orgulho de você, a sua mãe tem um orgulho, minha filha, meu filho. Olha, que coisa gloriosa é quando nós entramos na direção do Espírito Santo, na sabedoria e na grandeza de Deus, para que nós possamos receber essa bênção de Deus através do Espírito Santo de Deus. É isso que eu quero que você vai entender, é a palavra de Deus. Olha, e nós vivemos ali, obedecemos o pai e a mãe. A visão do pai e a visão da mãe é porque quer o bem para nós. Se muitas das vezes nós somos corrigidos, hoje nós somos pessoas de bem, somos pessoas transformadas, porque o Pai, o Rei não é santo, mas faz milagre. Quando nós somos corrigidos, e nós temos que usar sabedoria, porque aquela correção é para que nós possamos melhorar. E muitas das vezes as pessoas, eles ignoram a correção do Senhor. A Bíblia diz que o filho que Deus ama, Deus o corrige. E assim, muitas das vezes, mãe e pai, nós precisamos entender que a correção do Senhor é a melhor de todas, porque o Senhor muda. E muitas das vezes nós estamos vivendo num mundo que está de cabeça para baixo, porque os filhos e as filhas deixaram de ouvir a voz do Espírito Santo. O pai e a mãe sabem aonde bate, mas o mundo bate no rosto, porque o mundo, o Senhor Jesus, ele diz assim: eu não os digo que tire do mundo, mas que livra do mundo. Quantas pessoas hoje estão pagando um preço alto porque não obedece o pai e nem a mãe. E hoje eu quero te dizer uma coisa: o pai e a mãe é uma autoridade no Senhor pela sua vida. Oh, meu amigo, minha amiga, quando você obedece no Senhor, os seus dias de vida são acrescentados.
aqui, e vemos aqui quando aquela família, os filhos e as filhas crescem, já a casa do pai e a mãe não serve mais, porque eles querem andar na sua própria direção. Olha, nós não podemos cuspir no prato que nós comemos. Eu a lembro de muitos conselhos do meu pai e da minha mãe. Muitas das vezes você não vai entender, mas é porque eles querem o bem para a sua vida. Você quer ver você triunfar. Obedece o pai e a mãe no Senhor. Por isso que há muitas injustiças. Por isso que há muita mentira. O mundo é assim. O mundo anda deprimido, agoniado. É a lei do mais forte. Mas nós sabemos que Deus é justiça, Deus é amor. Nós todos vamos comparecer perante o juízo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero o último versículo, por favor. Meu Pai me confiou todas as coisas e ninguém conhece verdadeiramente o Filho, a não ser o Pai. Ninguém conhece verdadeiramente o Pai, a não ser o Filho, aquele que o Filho escolher revelar. Olha, nós estamos vendo que só o próprio Jesus pode revelar quem é o Pai. Mas quem tem o Filho, tem o Pai. Quem tem o Filho, tem a vida eterna. Porque Jesus foi o único, unigênito do Pai. Ele foi o único Filho que morreu na cruz do Calvário por mim, por você, para que nós possamos ser transformados. E só através do Espírito Santo de Deus que eu posso reconhecer o preço de cruz que Ele pagou pela minha vida. E é isso que eu quero que você vai entender, que Ele veio por causa de você. Ele veio para que você venha ter vida e vida com abundância. Porque Adão entregou o paraíso na mão do mal. Quantas pessoas têm entregado a sua vida, mas Jesus veio para desfazer as obras das trevas. Então, esse foi o momento que nós temos que vigiar, temos que orar. Essa foi a queda de Lúcifer. Quando Deus deu a ele poder, quando Deus fez ele um anjo perfeito, um anjo sublime, vivia no meio das pedras fogueadas, entrou no coração dele que ele queria ser mais do que Deus. E hoje, todos da terra, Ezequiel 28:14, anda espantado, com medo de ti. Vive na escuridão, vive nas trevas, porque perdeu a confiança de Deus. E muitas das vezes, essa mesma rebelião é o que acontece num lar, onde pai, mãe, filhos e filhas. Ali o mal tenta fazer a mesma coisa que fez com o Pai Celestial. Tenta também fazer. Nós temos que orar e vigiar para que isso não venha acontecer. E nós vemos que estamos caminhando por uma época que jamais um filho poderia responder um pai.
E nós estamos caminhando. Estamos caminhando para uma época que pai mata filho, filho mata pai. Estamos caminhando por uma época de um mundo doente, um mundo tenebroso. E nós vimos que o pai e a mãe é sagrado. Meu amigo, minha amiga, quando você obedece seu pai e sua mãe, você vai ser uma mulher abençoada, um homem abençoado. Eu glorifico a Deus, porque todas as pessoas que trata bem, Ele consegue vencer o mal. Quantas noites de sono, meu amigo, minha amiga, seu pai perdeu, sua mãe perdeu por causa de você. Mas você sabe por que você age assim? Por causa do mal que está dentro de você. Quantas pessoas lutam contra um ao outro. Lá em Efésios capítulo 6, no versículo 12, a minha luta não é contra carne nem sangue, mas é contra os principados das trevas nas regiões celestiais do mal. Olha, quando eu percebo que a minha luta não é carnal, a minha luta é espiritual. É o que eu quero que você entenda, que a sua luta é espiritual. É só você não aceitar esses pensamentos. Você não aceita essas loucuras, porque você é a imagem e semelhança do Deus vivo. E é isso que eu quero que você entenda. Deus é contigo. Deus vai transformar a sua vida. E você vai sair dessa prisão, vai sair dessa situação que você se encontra. Porque a oração da fé, a oração do justo, ela tem muito em seu efeito. E a unção vai curar o doente. Eu tenho fé e tenho esperança que você é um menino bom, é uma menina boa. Essa luta, ela é espiritual e hoje ela vai ser paralisada e Deus vai te dar a vitória. Coloque de pé comigo com essa água. Aí, Senhor meu Deus e meu Pai, não é a água que cura, mas é o Senhor. Essa criança, Senhor, ó Pai, que foi criada com tanto amor. E nós esperamos, ó Deus, ó Pai, que essa criança sejaria forte e abençoada. Mas agora, ó Deus, todo principado, toda potestade, toda força ou contrária contra essa criança, esse adolescente, esse filho, essa filha. Eu repreendo agora, no nome daquele que vive e reina para todo sempre. Senhor, liberta esse lar. Senhor, esse lar que não tinha paz com a droga, agora seja liberto. Senhor, esse lar que não tinha paz com a saúde, seja curado dessa doença. Senhor, esse lar que estava sendo dividido, agora o Senhor entra com a tua providência e cura, e liberta, e transforma. Porque é o Senhor mesmo que diz na sua palavra, que o Senhor veio para desfazer as obras das trevas. E no nome de Jesus agora, eu declaro que seja curado e abençoado essa família pelo poder do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toma essa água comigo. Pode ter a convicção e a certeza que você foi abençoado através do Espírito Santo de Deus. E eu quero
que você fica na paz, fica com o Espírito Santo. E você pode entrar aí na minha página no YouTube, Bispo Jairo Serra. Escreve no meu canal, deixa seu pedido de oração e Deus vai estar te abençoando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.